E aí, GP, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do GPcast. Eu tô aqui pra falar hoje sobre um tema muito especial que eu gosto muito e com uma pessoa também muito especial. Tenho certeza que vocês o conhecem, mas eu quero fazer uma apresentação honrosa à altura, igual a gente tá acostumado a fazer, ó. Então vamos lá. O convidado de hoje, ele é casado há 25 anos com a Angélica, e ele é pai do Miguel e da Yasmin. Ele é empresário no ramo de tecnologia e ele é mais conhecido aqui no nosso meio como Bola de Fogo. Tô aqui com o Reginaldo hoje. Seja bem-vindo, Regi. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês, hein? Prazer também pra gente tá com você. Eu sei que o Senhor tem te usado nesse tempo, né? Não só nesse tempo, mas eu acho que agora ainda mais pra ser mesmo uma voz profética e alguém que derrama paternidade sobre nós nesse sentido. Então hoje a gente vai falar sobre ministério profético, sobre dons espirituais. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje. E eu já queria começar perguntando pra você um pouco da sua história, sua caminhada com Deus. Como que você começou a perceber essa sensibilidade espiritual ou um chamado relacionado ao profético? Como que foi pra você esse início? Ah, legal, né? Na verdade, quando eu tava vindo pra cá, eu já vim pensando, né? Recuperando a minha memória. Já faz alguns anos, né? Que a gente tá caminhando nesse chamado profético, né? Nesse mover de Deus. Então, eu vim, né? Me preparando assim, né? O Senhor me lembra de alguns fatos, me lembra de algumas coisas. E de fato, né, eu vim lembrando de algumas histórias. Mas assim, eu fui batizado no Espírito Santo, né? Com a evidência de falar em línguas. Eu tinha, acho que 11, 12 anos de idade. E eu nasci num berço cristão, né? Então, minha família, ela é evangélica, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E quando a gente, né, era criança, nós íamos, né, numa igreja de Jundiaí, que inclusive é conhecido nosso aqui da Exussal, o pastor Narciso conhece ele, né, o pastor Kéquio, pessoal de lá. Então nós crescemos lá, né, eu, meus primos e todos nós caminhávamos lá. Então, mas como eu morava em Itupeva, então não dava para ir todo final de semana para a igreja, porque a gente não tinha carro, então tinha que ir de ônibus, né? Então a gente às vezes ia uma vez por mês, às vezes quando não duas. E quando férias, né, que eu passava férias na casa da minha avó e ela morava lá, então com 30 dias de férias que eu ficava na casa dos meus primos, a gente ia na igreja sempre. E aí começou-se, né, esse mover, né, de manifestação do Espírito nas igrejas e tal. E aí essa igreja que nós íamos começou a fazer vigílias, né? Por isso que eu sou muito apaixonado por vigília, porque a minha caminhada espiritual, né? O meu conhecimento, Deus me achou na vigília. Eu gosto de dizer isso, né? Deus me achou numa vigília. Então, por isso que eu gosto tanto de vigília, eu valorizo tanto vigílias, né? Reuniões de oração em geral, mas vigílias nesse sentido. E eram vigílias que a gente começava, né? Só tinha hora pra começar, não tinha hora pra acabar. Então eram vigílias que você ia até a hora que todo mundo decidia ir embora. Ó, gente, estamos cansados, vamos embora. Então tem vigílias que iam, né, até 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, né? Quantas vezes nós amanhecemos na igreja, né? Aí acabava a vigília, ia na padaria buscar pão, né? Os líderes iam buscar pão, mortadela, pra gente tomar café e ir embora, porque amanhecia na igreja, né? E eu lembro às vezes que a igreja estava fazendo reforma e aí nós fazíamos vigília, né? Os jovens faziam vigília, virava na igreja, dava uma dormidinha lá e já acordava lá para ajudar a fazer a reforma. Ficava um dia inteiro, final de semana inteiro na igreja. Mas aí o que aconteceu? Uma dessas vigílias, eram vigílias assim de oração, adoração, mas não tinha assim né, manifestações do Espírito. Mas nessa vigília algo diferente aconteceu. Começou algo diferente. E eu lembro que nós estávamos ali e assim, já estava meio assim cansado, já era mais de meia-noite, sabe? Uma vigília, estava chovendo, que nem hoje. Tava chovendo, né? Só que era uma sexta-feira, né? Só faltou o dia. E a gente já estava meio cansado, assim, meio que tentando terminar, sabe? Assim, a vigília sabe, a coisa não estava indo. E, cara, de repente, cara, né? De repente,
um vento, mas um vento de verdade. Um Físico vento mesmo. soprou de fora para dentro daquele templo. E aí, cara, aquele lugar gelou. Assim, sabe? Um vento muito frio veio assim e gelou aquele lugar. E, cara, quando eu percebi, não foi nem algo assim que eu... Mas quando eu percebi, eu estava abraçado com meu tio já era líder de louvor, né, na igreja e tal, e eu estava abraçado com ele, chorando compulsivamente, e eu estava orando em línguas. E eu não tinha nem percebido. E quando eu percebi que eu estava orando em línguas, porque eu escutei, num momento eu escutei meu tio falando assim, você foi batizado, você foi batizado. E aí, quanto mais eu orava, mais eu chorava. E, gente, eu chorei, assim, de ensopar a camiseta. Parecia que tinha tomado chuva. E eu assim, eu não conseguia parar. E eu chorava, e quanto mais chorava, mais eu orava. E, né, e ali aí aconteceu, aí vários meninos, vários jovens começaram a ser batizados no Espírito Santo. Eu não sei se foi ao mesmo tempo, se foi depois de mim, se eu fui depois deles. Eu sei que aí nós ficamos mais não sei quantas horas ali. E aquilo foi algo que aí nós fomos embora por causa da minha avó, né? Chegamos lá, eu fui dormir, nem sei como. Acordei de manhã, já comecei a orar em línguas de novo. E aquele sábado, né, foi tão gostoso, porque aí, né, fomos tomar café da manhã, aí meu tio falou pra minha mãe, fui batizado no Espírito Santo, né, tá orando em línguas. E aí minha mãe falou, é mesmo, é. E aquilo, sabe, mudou minha vida, e eu comecei a orar, né, então assim, só que a gente não tinha muita instrução, né, essa coisa de, tem que orar todo dia, tem que praticar, né, não tinha essa instrução. Fui batizado no Espírito Santo, falou amém, né, vai viver sua vida. Mas eu comecei a ter isso em casa, né? Falei, eu vou orar em línguas, né? Eu não quero perder isso, né? E aí eu comecei a praticar, comecei a orar em línguas, comecei a buscar, né? E então isso foi algo que eu comecei a fazer sozinho. Então onde eu ia, eu orava em línguas. E eu já vinha na Cristo Salva, né? Porque eu vinha pra cá e ia pra lá, né? Pro final de semana e tal. E aí começou-se aqui na nossa igreja, que era lá no Medeiros, na tenda ainda, né? Começou-se a ter esse mover de poder também. Que foi na época que os peruanos começaram a vir, o Antônio Samilian. Só que o Antônio Samilian naquela época, ele era ajudante. Ele era aprendiz. Né? Não era o pastor Antônio hoje, ele era novinho, né? E ele era aprendiz. Então era o pastor Rubem, né? Que era um pastorzão fortão. Tinha mais um que eu não lembro o nome, e o Antônio. Então eram três pastores, só o Rubem era pastor. E eles começaram a fazer reuniões com jovens e começou-se a ter essa manifestações de poder. Aí o pessoal começou a cair na unção. Isso era em que ano, mais ou menos? Eu tinha 14, né? 14? Ajuda aí, tenho 45 hoje. Tô com 45 hoje, né? Você tira 30 anos atrás. 31 anos atrás. Nossa, muito tempo. Né? 26, 2000, 98, 97, 98. Uhum. Eu casei em 2000, né? Então, né? 97, 98. E começou-se, né? Pastor Fernando, né? Era jovem. Os jovens da época eram eles. Fernando, Zé Roberto, era tudo jovem. A gente era os adolescentes. Eu, Fabinho, era tudo adolescente, né? E eles eram os jovens da igreja, né? E Miss Louvor já estava envolvido. A gente era os adolescentes. Então, e aí começou a ter essas manifestações. Então, eu lembro que nós tínhamos reuniões assim de sábado à tarde, acho que era sábado à tarde ou domingo à tarde, e eles vinham e eles começavam a orar, esse pastor Rubem orava e os jovens iam caindo na unção, eles iam caindo. E a gente começou a ter essa coisa de cair no poder. Começou a acontecer, né? E eu lembro que nós ali junto com a nossa turminha, a gente queria muito ter isso. Então assim, eu queria cair no poder de qualquer jeito. Né? Eu vou confessar, hoje eu sei, né, que a gente até dava umas simuladas de vez em quando, a gente caía do nada, caía assim só pra ver se era legal, né? Então, quantas vezes, todo mundo caindo, a gente tava lá, aí ia caindo assim, aí de repente a gente também caía. E aí a gente caía,
E aí, às vezes, a gente assim, dava uma olhadinha pra ver se já tinha alguém levantado, né? Ou se tivesse alguém deitado no chão, a gente continuava. Mas se alguém tivesse levantado, a gente levantava também. Mas isso tudo foi começando a aprender. Só que isso começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a realmente ter experiências verdadeiras com Deus por causa desse desejo de conhecer o poder de Deus, né? E aí eu lembro de um acampamento, né? Quando naquela época os acampamentos eram fora, né? A gente não tinha, que nem hoje estamos de carnaval, né? O período de carnaval é aqui na igreja, mas antes era fora, nós íamos acampar fora. E eu lembro de um dos acampamentos em que o Antônio veio, primeira vez que ele veio convidado a ministrar, e ele veio sozinho. E naquele dia, naquele acampamento, Deus me tomou de uma forma. Foi a primeira vez que eu fiquei embriagado do Espírito. Fui tomado pelo Espírito Santo de uma forma de ficar bêbado mesmo, de ver as coisas tudo trocadas, sabe? De tropeçar. E foi um acampamento ali de muita manifestação de poder. Então, eu fui acumulando essas manifestações, né? E eu fui querendo mais sempre querendo mais, né? Mas como um bom adolescente, né, 14, 15 anos, a gente sempre tinha umas atrapalhadas, né? A gente aprontava, fazia umas bobagens, então tinha aquelas osciladas, mas dentro do meu coração queimava buscar a Deus. E o que realmente marcou a minha mudança em relação ao Espírito Santo foi quando eu fui para o encontro. Tava com 17 para 18 anos, 17 anos. Eu fui foi o primeiro encontro que teve da igreja, né? Que o primeiro encontro foi fora, teve uns 2 encontros fora que o pessoal foi para aprender. E aí nos primeiros, com o primeiro ou segundo encontro que teve na igreja, eu participei. Foi quando eu entrei para a Rede de Jovens. Foi lá que o Toninho me encontrou e a gente se conheceu e eu fui convidado para vir para a Rede de Jovens. E quando eu fui para o encontro, e quando eu passei por aquele período de encontro e teve todas aquelas meditações, entendi sobre a cruz, fui curado, fui restaurado, daquele dia em diante eu decidi que eu queria ter uma vida com o Espírito Santo. E eu falei, Deus, eu preciso te conhecer. Né? E lá a gente fala, né, muito raso, mas falou sobre dons, né? E eu comecei a buscar sobre os dons, né? E buscava o Senhor, Deus, eu quero ser usado, né? Eu quero dons, eu não especificamente profeta, né? Não pedia, mas eu falava, Deus, eu quero os dons, eu quero ser movido, eu quero, né? E aí eu comecei a ler livros, né? Livros do Benny Hinn, Kate Reagan, né? Bom Dia Espírito Santo, A Unção, comecei a ler Quarta Dimensão, comecei a ler esses livros. E, cara, eu, né, Kate Reagan sentava na cozinha, colocava 2 xícaras de café, uma pra ele e pro Espírito Santo. Essas coisas que eu falo, eu quero isso, eu não quero só orar em línguas. Eu quero ter essa experiência, Deus, eu quero, né? E logo depois do encontro, eu lembro que na mesma semana que eu voltei do encontro, aquela semana, né, pegando fogo, orando todo dia e tal. E eu lembro que eu tava no quarto, ajoelhado, tava sozinho em casa, de manhã. E eu tava orando e buscando a Deus. E naquele dia, sabe, Jesus entrou naquele quarto. Eu senti a presença dele, mas assim, física. Eu senti a respiração dele. E naquele momento eu falei, se eu olhar pra ele, eu vou morrer. Sabe aquele sentimento de que se eu abrir o olho, eu vou ver ele. Se eu ver ele, eu vou morrer. Né? Tinha aquela passagem de Moisés, né? Que Deus fala, ninguém vai olhar. Se você olhar pra mim, você morre. E eu fiquei naquilo, cara, não sei por quanto tempo ali, por alguns minutos talvez, naquele medo de que se eu abrisse o olho eu ia ver ele. E aí dentro do meu coração eu falei, Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver. Para de servir. E naquele momento ele tocou no meu ombro. Fisicamente, eu senti a mão dele tocando no meu ombro. E eu tinha lido aquele livro, O Vinho Novo é Melhor, não sei se vocês já leram. Quem não leu, procure. E o escritor desse livro, ele recebe 5 dons, né, do Espírito, do Wigglesworth. E quando ele recebe, quando o Wigglesworth coloca a mão sobre a cabeça dele, ele fala que ele se viu pequenininho. E aí os dons foram derramados sobre ele. E eu tive uma experiência muito semelhante. Quando Jesus tocou no meu ombro, é como se eu fosse pequenininho.
E naquele momento ele me entregou algo, né? E eu recebi. E a vida foi. Vida que segue, né? Aí entramos para a rede de jovens, começamos a trabalhar com a rede de jovens, aí começamos a ter algumas manifestações de unção e tal. E onde nasceu, né? Onde eu comecei a entender o dom, né? Dessa busca. É uma experiência que eu sempre conto, né? A maioria do pessoal que já conversou comigo já conhece. Que foi também numa vigília. E nós estávamos aqui no Manaim, né? Orando, onde... ali, tempo de vigília, orando, e eu estava de joelhos orando, e foi aonde a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo para fazer algo. E ele falou, olha, vai lá naquela mulher e fala tal coisa para ela. E na hora, o que eu fiz? Não, louco. Eu falei, não, minha cabeça tá doida. Eu tô ouvindo coisas, né? Não é possível, vou lá falar isso para ela. Né? E eu acho que é uma regra do céu, né? Tentar 3 vezes, né? Deus chamou Samuel por 3 vezes, né? Então, Deus falou comigo 3 vezes, o Senhor, o Espírito Santo falou comigo 3 vezes. Na terceira vez, ele falou, vai lá e fala isso pra ela. Eu não fui, na terceira vez que eu não fui. Quando eu falei, não vou, na época, né, o Cristônio era evangelista, não era nem pastor ainda, era evangelista, ele, o Arthur. Ele passou, mas assim, questão de 1 minuto, eu falei, não vou. Ele passou do meu lado. Ele parou na frente da mulher e ele entregou a palavra que Deus falou para mim. E quando eu ouvi ele falando, eu comecei a chorar. E aí Deus, né, veio com todo amor e carinho e falou comigo assim, e aí? Você quer ou não quer? Você tem me pedido e eu tô querendo te dar. E o que você quer? E naquele dia eu fiz uma aliança com Deus, que me levou a ser quem eu sou hoje, né? E o que vocês me conhecem. Falei, Deus, nunca mais, a partir de hoje, eu falo não. Não importa o que o Senhor me peça. Acho que foi a pior oração que eu fiz, né? Falei, não importa o que o Senhor me peça, eu vou fazer. Do jeito que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Nunca mais eu vou falar não. E eu tenho já, né, há 20 e poucos anos, honrado essa oração. E Deus tem honrado, né, me dando o privilégio de liberar unção, de liberar, de orar, de ativar pessoas, de viver essa vida com Ele. Então, eu acho que é esse um pouquinho aí, né, de tudo que Deus já fez comigo. Nossa, muito bom. O início, né? Só o comecinho de tudo. E aí você falou que quando você tava nessa fase, né, da adolescência e tal, você queria Jesus, mas ao mesmo tempo você dava umas vaciladas. E aí, como que você acha que Deus, ele trabalha o caráter de alguém que deseja se mover? Porque é um chamado que exige uma vida diferente, né? Eu acho que às vezes diferente até no sentido de que, assim, muitas coisas que não são pecado, muitas coisas que talvez não exista uma condenação, assim, biblicamente falando, mas que não cabe para uma pessoa que deseja viver esse tipo de vida. Como você acha que o Senhor trata o caráter nesse sentido? Sim, existe, né, o conhecimento de Deus. Então, assim, Deus conhece os nossos corações, né? Então, Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que o meu coração pensa. E ele sabe o que o meu coração deseja. E existe a minha vontade, os meus desejos e as minhas decisões, né? Então, o que acontece? Nessa briga, né, nessa luta, né, entre a carne e o espírito, eu preciso fazer a minha parte em decidir viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, para poder alcançar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque para eu poder alcançar as coisas de Deus, eu preciso decidir viver as coisas de Deus. Não adianta eu só ter o conhecimento, não adianta eu pegar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Que nem, por exemplo, até, né, eu fui lembrando de alguns textos, né? Lá em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, reaviva o dom que há em ti.
o dom que você recebeu das minhas mãos. Então, em alguns momentos da minha vida, alguns momentos que assim, que a gente dava aquela, né, aquela esfriada, né? Não, eu nunca me desviei, né? Assim, eu nunca me desviei, fui pro mundo. Eu sempre tive na igreja, né? Eu falo que eu tive uma fase sem vergonha, né? Eu fui um crente sem vergonha. Eu tava sempre na igreja, mas eu, né, dava umas namoradas, né? Aquelas coisas, assim, nada muito, né? Vamos dizer assim, né? Pecados, não que tenha tamanho de pecado, mas eu nunca fui pro mundo, né? Vou pra balada, vou pra droga e tal. Nunca fui disso. Experimentei, sim, né? Mas nunca quis, né? E Deus nem precisou falar comigo sobre isso. Eu mesmo falei, não quero esse negócio pra mim. Perdi amigos por causa disso, perdi, né? Amigos que estavam comigo na igreja, perdi, porque eles decidiram viver uma vida assim. Mas eu nunca quis. Mas eu tinha isso dentro do meu coração, sabe? O Espírito Santo falava comigo, reaviva o dom. Você recebeu algo. E para você viver esse algo, você precisa tomar uma decisão. Então, quando eu, né, dava umas esfriadas, em algum momento o Espírito Santo tocava o meu coração e eu falava, poxa, eu não quero isso. Isso é pecado, isso é errado, eu não quero viver assim. Eu tenho um dom, eu tenho algo do Senhor na minha vida. E eu sempre voltava, né, para Deus. Mas isso foi um período curto, porque logo, né, eu fui pro encontro, né, com 17 para 18 anos. E com 19 anos eu já casei. Então, com 19 anos, né, em 2000, eu casei com a Angélica. Então, assim, minha vida adolescente, né, jovem, foi curta. Solteiro foi curta. A Angélica não deixou, né? Então, nós casamos novos, né? Então, com 19 anos, né, eu já estava casando e já era líder de jovens. Estava entrando para uma liderança de um ministério de jovens que estava começando, iniciando, né? Tínhamos ali 15 jovens ali. Então, assim, e aí eu comecei a aplicar. Então, mas a questão do caráter é isso, sabe, Diego? É a decisão que eu preciso tomar. Se eu quero viver coisas de Deus, se eu quero alcançar coisas de Deus, eu preciso decidir viver as coisas de Deus. Sabe, se eu quero alcançar aquilo que a palavra, né? Porque a Bíblia fala o quê? Que o Espírito Santo, né? O Espírito, ele distribui os dons como lhe apraz. É ele que distribui como ele quer, né? E eu fui ver a raiz dessa palavra, apraz, a quem ele tem desejo de dar. Então, se a pessoa que quer viver os dons do Espírito, ela precisa gerar no Espírito de Deus que ele deseje dar para você os dons. E como é que você gera em alguém o desejo de te presentear? Você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa que ela é bem, né, que ela é bem recebida, uma pessoa que é agradável para conversar, uma pessoa com quem você tem amizade, com quem você tá ali agradando, fazendo feliz, né? Porque você não vai dar um presente para alguém que você não conhece, que você não tem relacionamento, né? Ninguém chega na tua casa e fala assim, eu nem sei como é o seu nome, mas eu tenho um presente para você. Não. Você quer presentear alguém que você goste, que você quer bem. Então, para que eu possa ganhar ou receber os dons do Espírito, eu preciso estar num relacionamento com o Espírito. Ele precisa ter esse desejo, ele precisa realmente querer me presentear. Poxa, eu quero presentear, porque ele tem estado comigo, ele tem andado comigo, ele tem me deixado feliz, ele tem me deixado alegre. Por isso eu quero presenteá-lo, né? E então, assim, o caráter inicial, vamos dizer assim, porque depois tem a construção, né, após o dom. Uhum. Mas para você receber, né, primeiro é isso, é você construir essa decisão de andar com Deus. E realmente, para andar com Deus, não dá para andar no mundo, né? É um caminho de uma mão única. Ou você anda com Deus, ou você não anda com Deus. Não dá para ser meio a meio. Sabe, não dá para você falar assim, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal. Né? Problemas nós passamos, lutas nós temos. Mas nada disso pode interferir na vida que eu tenho com Deus. Né? Isso é muito importante. Sim, muito bom. E aí,
a gente tá falando muito aqui sobre dom, sobre chamado profético, ministério profético e tudo mais, mas pra quem talvez não entende muito desses termos que a gente tá falando, como que você definiria, assim, o que é o dom, o que é o ministério profético, o que é o chamado profético, como você segregaria, assim, deixando uma forma mais simplificada? Legal. Eu até fiz uma colinha aqui, né? Que eu sabia que isso ia chegar. O Espírito te revelou. E eu até coloquei assim, ó, pra ter um entendimento, né? Claro que nós vamos explanar aqui um pouquinho, mas de modo geral. O dom profético, né? O dom profético, o que é? É ser usado quando Deus precisa. Né? Diego, Deus fala assim, Diego, eu preciso de você, vem cá. Vai lá e faz isso. Né? Como um bom pai, né? Nós como filhos, o pai ele nos pede coisas, não é assim? Uhum. Né? O pai, a mãe não falam, vai lavar a louça, né? Tira o lixo. Não é assim? O pai não te dá... na verdade, assim, o pai ele pede, né? Os pais eles pedem, mas o pedido deles é uma ordem. Né? Tem como você falar assim, filho, tira o lixo. Você fala, não vou tirar. Você não tem opção de não tirar. Então, quando ele pede, é uma ordem. E eu vejo assim, o dom profético, né? O profetizar, né? Não só o profetizar, mas todos os dons, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela não tem o dom de cura, mas ela já foi usada em cura. Deus já usou ela, através dela curou outras pessoas. Dentro de um tempo, de um mover, de um culto, de um momento, de um ambiente. E quantas pessoas nós já conversamos, né? Puxa, eu orei, a pessoa foi curada. Mas depois nunca mais aconteceu. Né? Então, eu vejo assim que o dom, né? Puro, né? O dom ali é o quê? Deus te usa quando ele precisa. Para dar uma palavra, para dar um conselho, para orar por alguém, né? Agora, o ministério, né? Ou o ofício, aí já é algo que é uma profissão. Então, o ofício de profeta, o chamado profético, dentro dali dos 5 dons ministeriais, né? Pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. Então, esses são dons ministeriais. Aí já é o quê? Uma profissão. Aí já é um trabalho. Então, ali Deus não vai te usar quando ele precisa. É diferente. Aí você já trabalha para Deus. Então, você tem uma carga horária. Você precisa trabalhar para ele. Você precisa desenvolver o ministério. E como é que eu desenvolvo o ministério? Estudando, buscando a palavra, tendo vida com Deus, me dedicando ao Senhor, né, aprendendo, né, com Deus e com pessoas que já estão se movendo naquele dom, que se movem naquele ministério, né, entendendo o que a igreja precisa, o que a minha igreja precisa, por onde a minha igreja caminha. Então o ministério, né, ou chamado, ele já é a profissão ali, já é uma obrigatoriedade. Né? Então eu vejo, por exemplo, né, hoje para mim, eu não sou um profeta quando eu quero. Né? Eu não acordo profeta. Né? Eu não sou profeta só nas vigílias, eu não sou profeta só na comunidade. Hoje eu sou profeta todo dia. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então quer dizer que você profetiza o dia inteiro? Não. Mas porque não é o profetizar que faz de mim um profeta. O que faz de mim um profeta é ser semelhante a Jesus. Se eu passar um dia inteiro agradando a Deus, mesmo que eu não profetize para ninguém, se eu passar todo um dia agradando ao Senhor, fazendo coisas que agradam ao Senhor, eu estou cumprindo bem a minha profissão. Então é isso que nós precisamos entender. E muitas vezes as pessoas perdem isso. Por que hoje, né, nós vemos o profético tão desleixado, tão negligenciado, né? Por que muitas pessoas têm medo do profético hoje? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos bons profissionais, para deixar bem assim, simples, bons profissionais que não trabalham. Ele é bom, ele é profissional, mas ele não trabalha. E aí ele fica fazendo essas coisas que a gente vê por aí, na internet, que a gente vê
né? Essas profetadas, né? Esse monte de escândalo, esse monte de coisas, não só profetas, mas tantas coisas que a gente tem visto nos últimos tempos. Porque são pessoas que só guardaram a profissão, sabe? Só guardaram o certificado, mas não estão exercendo mais. Pararam de aprender, pararam de depender. Sabe, o pior pecado de um ministro, de alguém que se move em dons ou que tem um chamado ministerial, é ele achar que ele pode andar sozinho. É ele achar que ele chega a um ponto que ele é tão bom que ele não precisa de mais ninguém. Nesse momento ele acabou a vida dele, né? E nós temos um exemplo bíblico, né? Vamos usar um exemplo bíblico, né? Para não colocar ninguém. Sansão. Sansão é o maior exemplo, né? De alguém que falou assim: eu não preciso de ninguém, né? E um dos piores versículos que existe na Bíblia, né? Um dos versículos mais tristes que tem na palavra de Deus é o que diz que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus o tinha deixado. De tudo que pode acontecer comigo, o meu maior medo é perder o Espírito Santo. Sabe, eu falo isso do meu coração. Deus pode levar tudo, mas não me leva o Espírito Santo. Porque sem Ele, não tem nada que vale a pena. Sabe, o Espírito Santo é o responsável pela minha felicidade. O Espírito Santo é o responsável pela mulher que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelo ministério que eu tenho, pelo chamado que eu tenho. Então, se eu perco o Espírito Santo, nada mais faz sentido. E as pessoas precisam aprender a entender isso. Não adianta ter glamour, não adianta ter fama e não ter o Espírito. Porque tudo isso vai pegar fogo, né? Já dizia a Nívia, né? Na sua canção. Tudo vai ser provado pelo fogo. E o que vai sobrar? E é isso que nós precisamos entender, né? Então, né? Olha, pra você ver, nem sei por que eu fui pra esse caminho, mas Deus sabe. Você perguntou sobre o dom. Né? Que você que tá ouvindo aí, ó. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Senão o dom... Você pode ter 5 dons, 7 dons, 9 dons. Não adianta. Sem o Espírito Santo, né? A gente fala isso lá na comunidade, né? O dom sem o Espírito Santo é um carro sem gasolina. Não anda. Eu posso ter o dom, mas se eu não tiver o Espírito Santo, não vai funcionar. Muito bom, cara. E como que você enxerga a importância do profético estando alinhado com a palavra? Acho que isso também é uma das coisas que fala muito a respeito de como a gente consegue julgar uma profecia e entender se aquilo realmente é bíblico, se realmente vem da parte de Deus, né? Sim. É básico, né? A base é a profecia que não tiver na base da palavra, não é profecia. É fácil. Toda palavra profética, né, independente do tempo dela, se é presente, passado ou futuro, toda e qualquer palavra profética tem que ter a Bíblia como base, porque a Bíblia, né, a palavra escrita, ela é a profecia total, é a profecia completa. Né? Nós profetizamos dentro daquilo que já foi profetizado pela palavra, né? Então, assim, né, nós até usamos isso, né, como frase para ensinar o pessoal na comunidade, que nós não inventamos nada, o profeta não inventa nada, o profeta ele só fala aquilo que Deus já está fazendo. Então não tem como eu inventar uma palavra, eu preciso falar aquilo que está dentro da Bíblia, né?
Claro que isso, a palavra profética, ela vai ser pessoal, ela vai ser individual ou vai ser coletiva, né? Tem palavras proféticas que é para nível de igreja, tem palavras que são individuais, são para família. Então isso depende de como Deus direciona, mas todas elas têm que ter a base da palavra. Tem que ter, porque como é que eu vou julgar uma profecia, né? Porque a Bíblia manda a gente julgar a profecia e não o profeta, né? A profecia, como é que eu vou julgar a profecia? Primeiro, ela tem que fazer sentido para mim, né? A profecia, ela tem que despertar em mim algo que eu já esteja buscando em Deus, né? A profecia, ela tem que trazer algo que me remeta a Deus, que me leve para Deus, né? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essas profecias, né? Por exemplo, né? Eu vou falar aqui porque isso está na internet, então não tem problema. Né? Quando teve lá a enchente no sul, né? Que devastou o sul lá, aquela tragédia. O que aconteceu logo depois? Começou a vir profecia de 1900 não sei quando, de não sei quem foi lá pregar, que falou que tinha potestade lá, que não sei o quê. Não adianta vir com essas profecias depois que o caos aconteceu. Porque parece, que parece? Que Deus é culpado. Não parece? Ah, Deus falou, ninguém ouviu, agora ele fez. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus precise fazer o que ele fez. Lógico, Deus é Deus, né? Deus não destruiu lá no dilúvio. Deus, ele pode destruir o mundo a hora que ele quiser, gente. A hora que ele quiser, Deus, ele dá um estralo, né? Ele faz igual o Thanos. Dos Vingadores. A luva tá na mão de Deus o tempo todo. Se ele quiser, ele dá um estralo e acaba com tudo. Não tem conversa. E não vai ter Vingador que faça a coisa voltar para trás, não. Então, assim, eu não consigo acreditar nessas profecias pós-caos, sabe? Eu não consigo acreditar nisso, porque não é coerente. Né? É muito fácil trazer coisas assim depois que aconteceu. Né? Outro exemplo bíblico, né? Deus abre o mar, o povo passa seco. Aí depois que o povo passa seco, a Miriam vai lá e faz uma adoração. Por que ela não adorou antes? Adorar depois que o milagre acontece é fácil. Quer ver você adorar com o mar fechado e com o exército do inimigo vindo. Sabe? Então, e o julgar a profecia é isso. A profecia tem que estar dentro da Bíblia. Se não tiver dentro da Bíblia, tome cuidado, né? Agora, existe a palavra profética, né? A palavra profética, ela é dada por pessoas, né? Então, eu vou entregar uma palavra profética para o Diego. Então, dentro daquilo que Deus falou comigo, existe uma interpretação que eu trago, né? Porque a Bíblia fala que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Então, eu vou profetizar sobre ele, né? E a gente procura ser fiel àquilo que Deus falou, mas a gente acaba se envolvendo um pouco com aquilo, né? E você acaba às vezes trazendo ali uma emoção, né? Ou até um conhecimento. Às vezes, dependendo da palavra profética que Deus dá, você se lembra de textos da Bíblia, você acaba às vezes juntando, né, coisas que não é ruim, mas que não faz parte daquela palavra. Então, que a pessoa que está julgando a palavra, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar aquela palavra profética e ela tem que fatiá-la todinha. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui ele falou, acho que ele estava emocionado, né? Então não é. Mas isso aqui que ele falou é de Deus. Isso aqui bate com aquilo que eu estou orando, com aquilo que eu estou buscando, com aquilo que o Senhor fala comigo lá no meu quarto. Isso aqui bate, então isso aqui é de Deus. O resto a gente apaga, esquece, né? O máximo que vai acontecer é nada. Continua orando, fala assim, entendeu? Não fez sentido agora, vamos entender lá na frente se vai fazer sentido. Exatamente. Agora, se de começo a fim a palavra não tem nada, zero, aí também tem um problema, né? Mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque acho que algumas pessoas têm dificuldade, assim, às vezes a pessoa vai receber uma palavra, né? Chega alguém pra entregar uma palavra e tudo mais, acontece essa experiência. E aí, às vezes, a pessoa nem ouviu e ela já começa a chorar, ela já se emociona, se envolve, não consegue nem ouvir o que Deus tá falando. Ou se não, esquece, né? Eu acho que é muito legal falar sobre isso, que assim, quando o Senhor, ele te entrega algo,
ele quer abrir os seus olhos, ele quer te exortar, ele quer te mostrar um caminho. E aí tem a sua parte que é, cara, como que eu vou viver essa palavra agora, sabe? A gente tem falado muito na Rede de Jovens, Regi, sobre não ser só um colecionador de profecias, sabe? Muito bom. A gente não quer só abrir ali a nossa coleção de palavras e falar, nossa, olha quantas palavras eu tenho. Mas dessas palavras, quantas você já viveu? Ou dessas palavras, quantas você entendeu que ainda não é o tempo, mas que você tem regado elas em oração, sabe? Você tem chorado por essas palavras, você tem clamado por essas palavras. Porque às vezes a gente acaba pensando que a palavra profética é pra amaciar o nosso ego. É pra, talvez, trazer aquela sensação mascarada de que assim, nossa, Deus falou comigo, então tá tudo bem, Deus me ama, eu tenho uma palavra. E isso é bom, eu acho que o ponto inicial da palavra profética é essa mesmo. O Senhor, Ele te ama e Ele quer falar com você, Ele quer abrir seus olhos pra algo. Mas o segundo momento é, o que eu vou fazer com essa palavra, sabe? Como que eu vou viver agora, entendendo que o Senhor tá me direcionando pra algo? O que eu vou fazer com isso? Exato. E isso que você falou é muito verdade, porque muitas vezes as pessoas usam a palavra profética pra caracterizar que Deus tá falando com ela, assim, Deus tá me vendo. Olha, nossa, Deus sabe que eu existo. Então ela usa a palavra profética como parâmetro de reconhecimento. Né? Não, Deus sabe que eu tô aqui. Uhum. Mas não tem nada a ver, a palavra profética não é pra isso. A palavra profética ela não é pra pessoa achar que Deus lembrou dela. Não, eu sei que Deus me ama porque um dia Deus me deu uma palavra. Não, filho, Deus te ama independente da palavra. Deus te ama num dia que Jesus morreu na cruz. Né? O amor começou lá. Jesus morreu por todos nós, então Jesus morreu, né? A palavra de Deus fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira, tá definido, o amor de Deus tá definido aí, acabou. Agora, não é a palavra profética que vai dizer se Deus me ama ou se Deus não me ama, nada a ver. A palavra profética, ela vem para exortar, para consolar, né? E para fazer você crescer. A palavra profética ela existe para isso, para exortação. Né? Exortação, o que é? Fazer a pessoa sair do zero, fazer a pessoa sair da inércia. Né? Exortação é fazer você acordar para a vida. Né? A palavra profética ela vem para consolar. Então, para tirar você de um momento triste, tirar você de um momento difícil. Né? Então, a palavra profética também ela serve para construir, né? Para aquelas pessoas que estão paradas. Então, a palavra profética ela tem uma ação. Ela não é um lembrete. Sabe? A palavra profética não é uma coisa que você fala, poxa, que legal, ó, Deus me ama. Não. Né? A palavra profética ela exige uma ação. Sim. Se nós olharmos, gente, Jesus, o tempo todo, no ministério de Jesus, no tempo de Jesus aqui na terra, você vai falar assim, você vai ler assim na Bíblia, para que a palavra fosse cumprida. Para que a palavra fosse cumprida. Jesus fez isso para que a palavra fosse cumprida. Jesus andou por aquele caminho para que a palavra fosse cumprida, para que a palavra do profeta fosse cumprida. Jesus abriu o livro para que a palavra do profeta fosse cumprida. Então, tudo que Jesus fez, além da salvação, além de vir trazer o reino de Deus, ele veio para cumprir as profecias. Então, qual é a função da pessoa que recebe uma palavra profética? Fazer ela cumprir. Nós precisamos entender que quem faz a palavra profética se cumprir sou eu e não Deus. Se eu não fizer nada em favor, se eu não colaborar com Deus, a palavra profética não vai se cumprir nunca. Sim. E às vezes a gente se esconde no mas Deus falou, né? Mas Deus falou. Deus falou, mas e aí? Você não vai fazer nada. O exemplo mais básico de tudo, né? Deus me falou, que é o que mais as pessoas recebem, né? Deus falou que eu vou para as nações. Ok, você vai para as nações. Qual? Qual nação que você vai? Né? Deus falou que você vai para as nações. Você vai para todas as nações? Não, você não vai para todas as nações. Você vai para uma nação, né? Então, sei lá, talvez mais de uma, mas você tem que ter um alvo
Né? Não dá pra fazer todas as nações. Então você vai aprender a falar todas as línguas. Você vai aprender todos os costumes e culturas de todas as nações, para que um dia que Deus falar, pega aí a mochila e vai viajar, você vai passar por todas as nações? Não. Deus vai me mandar para as nações. Tá, e qual nação? Vou morar para uma nação. Vou morar. Para qual nação Deus quer me levar? Agora eu já sei para qual nação Deus quer me levar. Beleza. Então, o que você vai aprender sobre ela? A língua, os costumes. Tem igreja lá? Não tem? Como é que é lá? É fácil, não é fácil? Como é que se vive lá? O que é isso? É colaborar para que a palavra de Deus se cumpra. Agora o cara recebeu uma palavra para as nações, aí fica o dia inteiro dormindo, né? Esperando a nação vir. Né? Sabe quando as nações vão vir? Nunca. Porque não se move. Né? Né? Palavras proféticas que você vai ser empresário influente. Não, eu vejo que Deus está dando uma palavra, que você é uma pessoa de influência, você é um empresário. Tá, mas empresário de qual empresa? O que você quer fazer da vida? Qual a sua profissão? O que você gosta de fazer? Você já estudou? Você já está na área? Você já está... Você entendeu? Então nós temos que colaborar. Jesus fazia isso, gente. Vai lá ler os evangelhos, você vai ver. Para que se cumprisse a palavra do profeta. Jesus cumpriu todas as profecias a respeito dele. Jesus não deixou nenhuma profecia sem se cumprir. Né? E Deus trabalha para que isso aconteça. Eliseu pediu o dobro da unção de Elias. Elias executou 7 grandes milagres. Eliseu, no 13º, ele morre. 13 milagres, Eliseu morre. E aí? A palavra não vai se cumprir, ele queria o dobro de 7 a 14. E aí, de repente, uma guerra acontece, o soldado morre, cai em cima dos ossos de Eliseu e o cara ressuscita. A palavra se cumpre. Quando nós colaboramos com o Senhor, ainda que o nosso corpo morra, as palavras vão se cumprir. Se eu viver uma vida colaborando com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus me entrega, e é um outro parâmetro para quem quer viver dons do Espírito. Você precisa honrar o dom que você recebe, né? Honrar ele com a sua própria vida. Então isso é muito, muito importante. E aí, indo nessa linha que você falou sobre honrar o dom e tudo mais, acho que muitas pessoas, elas sentem que Deus fala com elas, que tem uma certa sensibilidade e tudo mais, mas elas não sabem como desenvolver isso. Então, aquela experiência que você falou que você teve naquela vigília, de alguém que ouviu que precisava entregar uma palavra, mas que talvez... Eu penso, Regi, que na maioria das vezes as pessoas não se movem, não é nem pelo medo, mas é pelo zelo, sabe? De falar assim, cara, eu vou falar isso em nome de Deus, mas como que essa pessoa vai reagir? E se não fizer sentido pra ela e tudo mais? Então é um zelo que tá ali exacerbado e que te trava, te paralisa. Como que você acha que são os primeiros passos que alguém precisa dar pra começar a crescer em ouvir a Deus e se mover de fato em relação ao que ele tem pedido pra elas fazerem? Tem que ter coragem. Tem que ser meio doido. Primeiro ponto, tem que ter coragem. Não, eu vejo assim, Deus não vai pedir algo pra alguém que aquela pessoa não possa fazer. Que ele não confie, né? Ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, se Deus move aquela pessoa, se Deus entrega algo pra ela, fala, olha, eu quero que você faça isso, né? Primeiro, né, eu vejo assim que todo ministério começa com o dom, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Uhum. É que nem estágio, né? Deus fala assim, bom, vai lá, Diego, faz isso. Vai lá e fala pra aquela pessoa que eu amo ela.
você vai lá, estagiário, ó, Deus mandou falar pra você que ele te ama. Gente, isso é uma coisa óbvia, não é? Né? Uma coisa que não tem erro. Né? Como que Deus não vai amar? Então você vai lá, né? Ó, Deus não... Aí você, poxa, Deus, ó, legal, ele já me ouviu. Deus não tá nem preocupado com a palavra, ele tá preocupado com a sua obediência. Ó lá, eu pedi pra ele fazer, ele fez. E aí, daqui a pouco, ele vai te dar algo mais. Vai te dar uma outra palavra, vai te chamar de novo. E vai te chamar de novo. E à medida que você vai respondendo a ele, você vai gerando esse círculo de confiança e também de entendimento, né? De ouvir a voz de Deus e entender que é a voz dele, porque quando Deus fala conosco e nós identificamos a voz de Deus, Deus sempre vai fazer do mesmo jeito, para não ter erro, né? Então, Deus, sempre que Deus fala comigo, ele sempre fala comigo mais ou menos da mesma forma, não tem muita variação. Por quê? Porque, né, eu acostumei, né, é uma palavra meio feia de falar, mas eu acostumei a ouvir Deus daquela forma. Então, meu espírito, a minha alma já está preparado. Quando Deus fala comigo, daquele jeito eu sei que é Ele. Então não tem erro. Ah, mas o diabo não pode fazer igual? Ele pode tentar, mas igual ele não consegue. Né? Porque a conexão não bate. Né? Não vai conectar. Ele pode tentar, mas não dá para ser igual. Né? Eu fico muito desconfiado quando é muito diferente. Nossa, mas Deus está falando de uma forma muito diferente do que ele normalmente fala. Aí eu já começo a desconfiar. Eu acho que é o diabo. Aí pode ser ele. Ou sou eu mesmo. Ou sou eu que mesmo. Tô tentando comigo, reproduzir né? alguma coisa, Exatamente. Tô emocionado. Por quê? Porque Deus ele cria um padrão, né? Aí você fala, não, mas isso é bíblico? Lógico que é. Começou lá com Adão. Como é que Deus falava com Adão? Era que hora? À tarde. Todo dia no final da tarde. Não, era no pôr do sol. Tinha um horário. Não tinha relógio, mas Deus tinha. Eu imagino, né, que era sempre no mesmo horário. E no mesmo lugar. Acho que era umas 4h30, assim, que tá aquele sol começando a ficar laranja. Sabe? Entre 4h30 e 5 horas. Eu também acho. Né? E por que eu acho que era e o lugar era o mesmo? Porque quando Adão pecou, Deus falou assim, por que ele está escondido? Deus sabia que ele estava escondido naquele lugar, porque o Adão é tão Zé Ruela que ele se escondeu no mesmo lugar que ele se encontrou com Deus. Então veja, Deus ele tem padrão, né? E quando Deus fala com a gente, ele desenvolve padrão. Então assim, pode ver que Deus ele fala de diferentes formas com pessoas. Ele não fala igual com todo mundo. Ele é individual para cada pessoa. Né? Isso é lindo demais. E aí o louco também é assim, você reconhece a forma como Deus fala com você. E aí quando você tá profetizando pra alguém, entregando uma palavra pra alguém, aquela pessoa também reconhece a forma que Deus está falando com ela. Exatamente. Porque às vezes eu vou entregar uma palavra pra você e você vai precisar ouvir talvez com violência. Talvez uma palavra que seja no sentido de exortação, de ensino, de correção, pra endireitar caminho. Você vai precisar ouvir talvez com um pouco mais de intrepidez assim mesmo, sabe? Ou às vezes uma pessoa que tá em um processo que ela precisa de cura, que ela precisa de transformação, algo muito profundo no interior dela, ela vai precisar ouvir com muito amor. E aí também é muito louco pensar isso, em como o Senhor, ele é individual, até na forma em que a gente entende como precisa ser entregue uma palavra, né? Exatamente. E é legal, nós vemos isso, né, na última sala profética. Tive um testemunho exatamente assim, né? Então eu sou muito, né? Sou sanguíneo, então eu sou muito agitado, né? Então eu vou entregar a palavra, né? Então assim, hoje, né? Com mais experiência, né? No chamado, então assim, Deus falou, eu já tô indo, né? Às vezes até o Espírito Santo tem que falar assim, calma, não terminei, volta aqui. Né? Então, e eu vou pôr na mão, né? E às vezes, né, as pessoas sabem, quem me conhece, sabe, às vezes eu tô ministrando, coloco a mão em duas pessoas ao mesmo tempo, já ministro nas duas. E aí o que aconteceu? Teve, né, uma das ministrações que a gente tava fazendo, né? E aí depois a pessoa veio falar pra mim que ela é muito tímida, muito restrita.
E ela falou assim, o Regi tá orando, ele vai vir, vai pôr a mão. E ela falou que quando eu cheguei pra orar... Vai bagunçar meu cabelo. Vai bagunçar meu cabelo e tal. E ela falou que quando você chegou... Ela falou, quando você chegou, você foi parando. Você encostou a mão com toda calma, né? E você entregou a palavra do jeito que eu precisava ouvir. Meu Deus. Muito louco. Então veja, lógico, isso é existe a sensibilidade do Espírito, mas não é uma coisa que eu sabia. O que eu sabia, o que eu sei é que eu tenho que agir como Deus manda. Então, se Deus mandou eu parar, eu paro. Se Deus falar assim, é com calma, é com calma. Se Deus falar chuta, eu chuto. Se Deus falar dá soco, eu dou soco. Agora, se Deus falar assim, calma, põe a mão devagar, fala manso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu já sei, que é o que você falou, que quem vai receber precisa entender que é Deus que está falando. Então eu não posso ir do meu jeito, eu tenho que ir do jeito de Deus, porque Deus conhece o coração dela. Porque se não adianta entregar, só entregar a palavra profética, eu preciso entregar a palavra profética da maneira com que a pessoa precisa ouvir para identificar que é Deus falando. E eu acho que o mais desafiador é exatamente isso, né? Você fazer exatamente da forma que o Senhor te pediu para fazer. Exato. E por mais que não tenha sentido, né? Às vezes, né, a gente conversando com as pessoas, a gente fala, nossa, mas não faz sentido isso, Deus mandou fazer assim. Faz, filho. Faz do jeito que Deus mandou e só o que Ele mandou. Porque para você não faz sentido, mas para a pessoa faz. Porque é a oração dela, é o que ela pediu. Se a gente começa a colocar muito complemento, né? E a pessoa não sabe, não tem esse entendimento de separar a mensagem, ela vai perder. Você tem alguma história assim pra contar pra gente? De alguma situação que você ouviu algo de Deus e você falou assim, não é possível. Isso é muito louco. Tem vários, né? Como que eu vou falar isso? Conta uma assim, só que não assuste muito quem tá ouvindo. Eu tenho várias, né? Então vou falar duas. Uma eu já contei várias vezes, né? Que eu acho legal, é engraçada mas teve uma nós tínhamos, né? Quando a rede de jovens era mais antiga, nós tínhamos essas reuniões de oração, né? Tínhamos muita vigília. Como eu sou apaixonado por vigília, então eu sempre ficava incentivando a fazer vigília, né? E aí, eu já estava me movendo, né, no profético. E, gente, o melhor laboratório que tem, né, para usar o profético é vigília, né? Vigília você usa para fazer profético. E aí, nós estávamos ali orando, né? Estávamos ali ministrando. E aí eu passei por uma jovem, né? A hora que eu passei por ela, Deus falou para mim assim, pedra. Eu falei, amém. Ué. Ok, pedra tem vários significados, né? Pedra, rocha, fortaleza, sustentação, né? E aí a gente começa a querer interpretar, né? O sinal que Deus está dando. Ok, mas eu não me senti ali para orar naquele momento. Aí eu continuei ministrando e tal. Aí eu ficava olhando para ela e tal. E aí no segundo momento, fui lá perto dela e o Senhor falou de novo, pedra. Eu falei, meu Deus, né? O que mais, Senhor? Vou falar para ela, pedra. E aí? Tem que ter pelo menos mais alguma coisa, né? A pedra bate, a pedra cai, o que a pedra faz? E aquilo ficou no meu coração, cara. E foi indo. Quando tava quase para terminar a vigília, nós estávamos assim já, sabe quando o fogo já tá baixinho, já tá quase acabando o momento. Falei, não dá para esperar mais. Eu fui lá, pus a mão na cabeça dela. Falei assim, olha, Deus tem uma palavra para você. E eu vou falar. E Deus mandou falar para você, pedra. Mas não deu tempo de eu terminar o Drá. Aquela menina desmontou. Nossa. Gente, mas ela chorava. Eu falei, Deus dá uma pedrada nela, só pode. E depois ela trouxe uma história relacionada ao pai. E a pedra estava no meio da história. A pedra era o gatilho de cura que ela precisava de uma história familiar que ela tinha. Meu Deus. Deus poderia ter falado para mim,
olha, o pai, manda perdoar o pai, manda, né? Uhum. Mas a pedra era importante naquela história. Porque era muito pessoal, era muito individual, Exatamente. né? Então, assim, e é louco você falar isso, você pensar nisso, né? Então, e assim como também você, né, você dá o currículo da pessoa, né? Teve uma vez que nós tínhamos numa rede de jovens, uma menina convidada, tinha ido pela primeira vez. E aí, eu, né, já tava me movendo mais, e ali as meninas, e aí eu tava orando e tal, e aí o pessoal trouxe ela. Ela falou, ora por ela, Regi, e tal, né, se Deus fala alguma coisa. E, gente, a hora que eu olhei pra ela, eu chamei ela pelo nome. Eu falei o nome dela. Eu lembro o nome dela até hoje, não vou falar aqui. Falei pra ela assim, fulana. Ela abriu o olho assim, ó. E eu comecei a falar a vida dela. Pá, pá. E ela foi chorando. Depois acabou o culto, aí ela veio conversar comigo e falou assim, quem contou minha vida pra você? Como é que você sabe dessas coisas? É a primeira vez que eu vim nessa igreja. E ali nós pudemos evangelizar ela. Eu falei pra ela assim, nós servimos um Deus que te conhece desde quando você foi gerada. E ele se preocupa com a sua história. E, gente, foi um tempo de cura ali, né? E essa menina cresceu na igreja e foi uma benção. Então, veja, é louco, mas, cara, é muito bom. É bom demais. Muito da hora. Fazer isso, servir, né? E eu incentivo, né? Quem quer, tem que buscar, né? Não é fácil não, não é de graça não. Tem que pagar preço. Mas vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor todos os dias. E aí a gente falou bastante sobre sala profética aqui, sobre comunidade profética, você citou algumas vezes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que é a comunidade profética da igreja. A gente teve algumas ações já com a sala profética na conferência Transbordar, por último agora, em fevereiro. E como que tá sendo essa experiência? O que é a comunidade profética? Como que tá sendo para você liderar junto com o pastor Fernando? Olha, pra mim a comunidade profética é um dos sonhos de Deus pra minha vida, né? Inclusive, você foi usado por Deus pra para colaborar, pra me ajudar a colaborar com o cumprimento dessa palavra, né? Você foi usado por Deus, né? Um ano passado, né? Porque, na verdade, né? O ano passado, no transbordar do ano passado, né? De 2025, quando o Valente veio, né? E ministrou, fez aquele tempo de ativação de curas e tal. E ali o Fernando, né? O pastor Fernando foi tomado por Deus e queimou no coração dele essa chamada para o ministério profético, né? Mas isso já queimava no meu coração há 10 anos, né? Já há 10 anos que eu sonhava em ter uma comunidade, eu cheguei, né, a montar estudos e apostila para ensinar pessoas e tal. E até quando nós tivemos o On Flash, né? No On Flash lá nasceu, né, um pouco isso. Depois tivemos lá o Coração do Ministro, também que foi aquele outro evento que nós fizemos ativações. Então tudo isso foi borbulhando no meu coração. Eu falei, poxa, agora vai. Mas a coisa não andava, de jeito nenhum. É como se Deus ainda estivesse preparando. Mas no transbordar do ano passado, quando o pastor Fernando foi despertado para esse momento, e fez essa chamada, e ali, né, através de você e de outras pessoas, Deus confirmou isso. E aí nós começamos, né, meio que, né, embora já fazia 10 anos que eu estava esperando, mas foi uma surpresa, né, porque aí o Fernando me chamou e falou, Regi, vou fazer uma chamada aqui, vamos ver quantas pessoas vêm, vamos fazer uma reunião e vamos ver o que vai acontecer, né, foi mais ou menos assim. E aí fizemos aquela primeira, né, aquele reunião gigante lá com o pessoal, logo depois de transbordar e tal. E veio bastante gente, né, lá. E aí dali nós marcamos uma primeira reunião para começar a comunidade. E aí nós começamos a fazer. E aí sentei com o Fernando, fomos conversando e estruturando e pensando, né. Eu fui ali pôr o meu sonho, o meu coração diante dele, para ele entender tudo que estava aqui dentro. E Deus foi encaixando as coisas, né? E nós começamos a sala profética, né? Logo, acho que foi no final de março, comecinho de abril do ano passado, e começamos a nos reunir com as pessoas. Fizemos um grupo, as pessoas começaram a vir, pessoas que já tinham dons ativos, que já tinham experiências, outros que
que estavam ali escondidinhos, né? Falei, poxa, eu tenho, mas tenho medo, tenho vergonha, não sei se é de Deus. E juntamos esse povo. E começamos a ministrar, e trazer as aulas, as matérias. E começou a fluir muito, né? Começou a dar muito certo. E aí logo, né, de cara, nós já tivemos ali o GP Conference, né? Que foi ali nosso laboratório, primeira sala profética, a gente meio que, né, vamos fazer. Então tínhamos algumas ideias que nós já tínhamos visto em alguns lugares e fizemos a primeira sala profética, que foi uma benção. Foi muito, muito bom. E dali, né, estamos caminhando, né? O grupo já cresceu um pouco mais pessoas já se agregaram, né? E hoje nós estamos aí com a comunidade profética trabalhando. Então nós temos ali, né, nós temos 2 reuniões por mês, né, aos sábados. E nós estamos trazendo material, estamos montando apostila, né, e ensinando o pessoal a respeito do profético, fazendo exercícios, trabalhando a palavra. E Deus tem honrado, né? E o transbordar desse ano, um ano depois, tivemos a sala profética, que foi poderosa, né? Meu Deus! Quantas pessoas! Tivemos ali mais de 1.000 pessoas passando. Né? Praticamente 1.000 pessoas passaram pela sala profética nesse transbordar. Né? E quantos milagres, quantas curas, nós estamos colhendo testemunhos até agora de pessoas que foram abençoadas ali, né? Através dos profetas que estavam ali, de pessoas que têm se levantado. Então eu creio que, né, a comunidade profética se levantando é um pilar, né? Um pilar importante. O profético é um pilar importante para a igreja. A igreja precisa do profético, né? Um profético sério, um profético validado pela palavra, que honra a liderança, que honra o propósito da igreja, né? Que colabora com a igreja, mas é um pilar muito importante, né? Assim como a palavra, né? Assim como a intercessão, o profético é um pilar importante para a igreja, é um pilar que sustenta a igreja. E Deus tem dado essa graça, e nós estamos caminhando, né? Tem vagas, claro, né? A sala profética não está, a comunidade profética não está fechada, está aberta. Então, se você aí que está ouvindo sente o chamado de Deus, sente que tem um dom aí na tua vida, fale conosco, venha participar, né, de uma das nossas aulas. E se fizer sim, é o que eu falo para as pessoas, se fizer sentido, você está convidado a participar da comunidade. Muito legal. Nossa, assim, aí entra no Instagram, né? Tem que me seguir lá no Instagram. Tem o Instagram, a gente vai postar na arte junto. Uma coisa que mais me marcou, assim, na conferência, na sala, foi ver que não tinha uma barreira geracional, sabe? Então você tinha desde jovens ali recebendo, jovens muito jovens mesmo, assim, adolescentes, sei lá, 12, 13 anos. Sim. E pessoas de, sei lá, talvez mais de 60 anos ali, recebendo uma oração, recebendo uma palavra, sendo curado. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, ver aí o funcionamento da igreja, sabe? Como uma engrenagem mesmo, ver todas as gerações se tocando, assim, e não tendo uma barreira geracional. Isso foi uma coisa que eu achei muito especial. E o profético, né, é por isso que nós chamamos de comunidade profética, né? Porque ela é para todos, né? O profético, ele não é fechado, ele não é para algumas pessoas, né? É algo que nós precisamos entender, né? Também é um entendimento errado que às vezes as pessoas têm. O profético, né? O profeta só profetiza para um grupo de pessoas ali, é sempre para aquelas mesmas pessoas. Não, isso é errado, né? A comunidade profética, ela está aqui para servir a igreja como um todo, independente da pessoa, seja ela o pastor, seja ela o porteiro, seja ela o obreiro que fica lá fora, seja um irmãozinho que está no banco, né? O profético, ele é para todos. Deus, ele quer falar com todos. E Deus fala com todos, né? Então, a comunidade profética, né? O sentido da comunidade é justamente isso, é cercar a igreja, né? Ela está no meio da igreja, ela está entre as pessoas, né? Então nós não somos especiais, né? Então lá vem o grupo especial. Não somos especiais, né? Nós estamos aqui para derramar, né? Para comunicar o coração de Deus para as pessoas. A função do profeta é essa: comunicar
o coração de Deus para as pessoas. Uhum. Né? Então, nós estamos aqui apenas para fazer isso, para replicar, né, aquilo que o Senhor está falando a respeito das pessoas, a respeito da sua igreja. Né? Então, e claro que quanto mais pessoas forem agraciadas pelo Espírito Santo, quanto mais pessoas forem desejadas pelo Espírito Santo e receberem dons, elas são convidadas a participar, a vir. Né? E uma igreja que ouve a Deus é uma igreja forte. Muito bom. Né? Nossa, eu acho que a gente tinha muitas outras coisas pra falar aqui. Com certeza. Mas a gente já tá ficando com o tempo meio apertado. Eu queria, Regi, que a gente finalizasse com você orando mesmo por aqueles que estão nos ouvindo e especialmente por aqueles que desejam crescer em intimidade com Deus, em sensibilidade à voz de Deus. Aquelas pessoas que se identificaram quando a gente falou que talvez estão escondidas ali, que sentem que tem esse chamado, tem essa inclinação, ou que tem esse desejo muito forte de receber um dom, já tem orado, já tem buscado por um dom específico. Eu queria que você encorajasse essas pessoas agora pra gente finalizar entregando uma palavra de despertamento para elas mesmo. Glória a Deus, né? Que bênção. A primeira coisa que eu quero dizer, né, para você é que você não está sozinho, né? Eu, por muito tempo, né, caminhei sozinho dentro desse chamado, entendendo de Deus, ouvindo de Deus e ministrando. Quando eu digo andei sozinho, não que eu não era aceito, tá? Né? Graças a Deus a nossa igreja sempre foi uma igreja que recebeu muito bem isso. Mas eu não tinha uma comunidade, eu não tinha parceiros, eu não tinha, né, algumas pessoas que se moviam de vez em quando. Né? Mas hoje eu posso dizer isso, né, com muita alegria, que você não está sozinho. Então você não precisa mais se esconder. Se você tem um dom, se você tem um chamado de Deus para, né, qualquer um dos dons, não só o profético, mas seja ele em cura, seja interpretação de línguas, seja dons de maravilha, qual for o dom, né, qualquer um dos 9, você não está sozinho, você tem uma comunidade, você tem um grupo de pessoas que vão entender a sua linguagem, né? Vão entender as suas loucuras. Né? Hoje eu tenho sido procurado por pessoas que vêm e falam, puxa, eu tenho tido sonhos. Já faz tempo que eu tenho sonhos e eu não tinha para quem contar esses sonhos, né? Para ver se alguém entendia. E aí as pessoas vêm, me procuram e contam os sonhos. E hoje a gente consegue direcionar. Olha, isso aí é um chamado, é um dom. Não é um sonho qualquer. Né? É um sonho profético. Você provavelmente tem um dom de sonhos aí, sonhos e visões, né? Tem um dom aí que precisa ser desenvolvido. Então hoje você tem esse ponto seguro, você tem esse lugar, você pode nos procurar, pode vir falar conosco, né? Existe uma comunidade que está aprendendo, crescendo. Então eu quero realmente incentivar você, e eu quero que você entenda que a nossa igreja, a Igreja Cristo Salva, é uma igreja profética. Nós temos declarado isso, né? Pastor Fernando e os nossos pastores têm declarado isso, que nós somos uma igreja profética e nós temos nos tornado isso, né? E o Transbordar trouxe essa revelação muito forte, né? Pastor Jetro mesmo ministrando aqui no Transbordar falou várias vezes, o Espírito da Profecia está liberado nesse lugar. Uhum. E eu creio nisso. Então, queridos, saia da sua caverna. Se você sente esse chamado, você sente de Deus que há algo do Senhor na tua vida, saia da caverna, saia, venha nos procurar, venha falar conosco, busque a Deus, comece a se mover, né? Na célula, na reunião de discipulado, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, se mova, né? Não fique esperando, vou esperar o melhor momento. Não, o melhor momento é hoje, é agora, é cumprir o chamado de Deus. Se você sente de Deus de evangelizar, evangelize. Se Deus te der palavras para entregar para pessoas, entregue, né? Mas eu não sei como fazer. Venha nos procurar. Vamos te ajudar, vamos te ensinar,
né? Estamos aprendendo e vamos ensinar. Então eu quero deixar esse incentivo mesmo, sabe? E dizer para você que não existe nada melhor, não existe nada que seja melhor do que servir a Deus, né? Independente de dons, né? Servir ao Senhor com a nossa vida, servir a Deus dedicando a nossa vida a Ele. E é claro que nosso Deus é recompensador e Ele nos dá presentes, né? E os dons são presentes do Espírito para nós, né? E quando nós recebemos esses dons, nós temos que fazer bom uso deles. Então, eu quero deixar, né, esse incentivo, que você não está sozinho, né? Deus te chamou e Ele está te esperando. O que Deus te deu, Ele não vai dar para outro. Sabe essa coisa de que, não, se eu não fizer, Deus usa outro. Não, se Deus te chamou, porque quando nós falamos isso, nós estamos dizendo assim, Deus errou. Não, Deus vai usar outro, ele não precisa me usar. Então você está dizendo assim, Deus errou em me escolher. E Deus não erra. Se Deus te escolheu, Ele vai te esperar. E Ele vai te usar. E Ele vai te convencer como Ele convenceu Moisés. Como Ele convenceu os servos dele, Josué, Gideão. Deus, Ele vai te convencer de que Ele está te chamando para fazer algo para Ele e que você é capaz de fazer aquilo que Ele está chamando. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, hein, mano, por esse tempo. Foi muito especial. Tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado por esse episódio e vamos colher muitos frutos dele. Em nome de Jesus. E é isso aí. Fiquem ligados, gente, nos próximos episódios. A gente vai deixar na arte também o Instagram da Comunidade Profética. Para quem se interessar, quiser mandar uma mensagem lá ou acompanhar como que tem sido a evolução desse trabalho aqui, esse projeto da igreja. E é isso. Valeu, Regi, mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, gente, pelo convite. E que você seja abençoado por Deus. Se quiser saber mais, só me encontrar por aí, né? É um prazer falar sobre esse assunto sempre. Boa. Valeu, galera. Abraço.